com a crise do novo coronavírus. O levantamento revela ainda que metade dos colégios particulares de pequeno e médio porte corre o risco de fechar após 95% do cancelamento de matrículas. A relatora, senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, citou que o aumento da inadimplência e os investimentos para as aulas online agravaram a situação financeira dessas escolas. Os proprietários de escolas que estão vivendo uma situação muito difícil devido à pandemia, onde houve evasão escolar, onde houve a própria inadimplência, e muitas escolas fecharam. E a nossa tentativa desse projeto é fazer com que outras mais possam não fechar. O autor, senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, argumentou que o programa vai evitar o fechamento de escolas e demissões. As pequenas escolas privadas estão precisando, estão desesperadas, demitindo o professor, o aluno desapareceu, os tributos ficaram, os salários ficaram. Então eu consegui fazer uma lei negociada com o governo que vai ajudar 34 mil escolas de todo o Brasil. Escolas pequenas, até 3 bilhões de crédito vai ser possível repassar. A moratória dos tributos, 4 meses de carência. O projeto, que segue para a Câmara dos Deputados, estabelece como contrapartida a oferta de bolsas de estudos em 2022 pelas escolas beneficiadas. Da Rádio Senado, Érica Christian. Então, Lucas, a sessão que foi para o dia 9 ali, 75 votos favoráveis e um voto contrário, mas foi aprovado esse Pronaieb. Isso, na realidade uma aprovação que foi considerada uma imensa vitória, né, Jorge? Uma vitória porque nós tivemos aí um intenso debate e também uma vitória esmagadora, lembrando, né, a todos, né, que nós temos sim 81 senadores, né? Cada unidade da federação tem 3 senadores. E uma perguntinha, né, Jorge? Será que as pessoas aqui em Santa Catarina fazem ideia de quem são os senadores que nos representam? Eu acho que ninguém sabe que esse projeto de lei é do Jorginho Melo. Isso, o Jorginho Melo, né, é um senador catarinense, né? E do PL. E ele é do PL. E isso, antes era PR, né? Aí teve uma fusão, enfim, é uma questão partidária. E nós temos outros representantes no Senado, né, que é o Esperedião Amin e também o Dário Berger, né? Então nós temos aí os 3 senadores de Santa Catarina. E quem foi a relatora foi a Daniela Ribeiro, do PP, lá da Paraíba. O texto ele segue para a Câmara de Deputados, mas pensa, Lucas, 3 bilhões aos municípios. É bastante. Seu relatório, a Daniela Ribeiro destacou que o projeto busca socorrer as escolas de educação básica que foram prejudicadas pela pandemia de coronavírus. E eu lembro que na Câmara Municipal de Criciúma, as diretoras de escola particular, elas foram pedir socorro, ajuda. E eu lembro que na época quem prestou muita atenção eu acho que foi um dos que levou pro Jorginho Melo a reclamação, o vereador Pastor Jair. Isso mesmo. Ele ficou muito preocupado com essa situação que estava acontecendo. Porque pensa, a gente sabe que as escolas municipais, né, as escolas do governo, elas estão se virando, ela não tem um giro como é uma escola particular, né, Lucas? É outro universo. Isso. Quando as pessoas falam assim que, não, uma escola não é uma empresa, na verdade depende, Jorge. As escolas, todas elas são empresas. É claro que numa escola governamental, uma escola pública, né, uma escola municipal, estadual, nós temos APPs, Associação de Pais e Professores, temos aqui alguns funcionários, né? Porém, nós temos sim, né, as escolas particulares, que ali é diferente. Ali nós temos, sim, um fluxo de capital. É movimentado por dinheiro. E sabes de uma coisa, Jorge? Conversando com alguns colegas lá de Criciúma, né, onde nós temos a maior concentração de escolas particulares por aqui, nós percebemos que muitas escolas andaram perdendo aí, pelo menos, Jorge, uns 10 a 20% dos seus alunos. Principalmente Sério? as escolas de educação infantil, sim. A cada turminha ali que você tinha, por exemplo, né, no 7º ano aí de uma escola particular, 30 alunos, você tinha ali uma perda de 5, 6, 7 aluninhos
deixando, né, porque os pais não acreditam tanto na educação online e preferem economizar nesse momento. Eu acho interessante a gente destacar um ponto, Lucas, que a relatora ela veio falar de algumas emendas. Tem lá o senador Assir, do PDT, que ele prevê que as instituições privadas de ensino terão suspensos de pagamentos dos tributos federais ou do Simples Nacional até 31 de dezembro de 2020 agora, final do ano, assegurando o final desse prazo o pagamento dos débitos suspensos com juros reduzidos em até 18 parcelas e carência de 6 meses. Então eles estão vendo como que eles podem fazer para ajudar a rede privada, porque é outro universo, né? Tem imposto para declarar, tem conta para pagar, tem funcionário para fazer o pagamento, né? A senadora Zenaide Maia, ela estabelece que as instituições de educação básica, para fazer jus a esse auxílio financeiro, eles deverão, no prazo de 30 dias a partir da publicação dessa lei, atualizar a planilha de custos, de que trata a lei, o número da lei é 9870 de 99, né? Então, 9870 é o número da lei. Então, ele tem que fazer essa nova planilha, porque vai vir esse dinheiro do governo, mas também tem que saber usar, né? Tem que saber utilizar esse dinheiro para poder conseguir passar por essa. O líder do governo do Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, ele disse que a relatora esforçou-se para construir um texto de entendimento, mas ressaltou que o governo ainda tem algumas restrições em relação ao projeto. Então ainda vai ser muito discutido, Lucas. Isso, Jorge. A tendência é que seja realmente discutido. E um detalhe importante, né, Jorge? Nesse momento, aquelas pessoas que... porque eu defendo uma economia totalmente liberal ou neoliberal. Sim. Preste bastante atenção nesse detalhe. O Estado, aquele Estado com letra E maiúscula, é quem vai apoiar as escolas particulares. Se elas tivessem que remar sozinhas, Jorge, poucas instituições conseguiriam operar sem prejuízo, tá? Porque nós tivemos ali, estava conversando com um colega contador e outro economista e estávamos discutindo alguns pontos como um atraso, não um atraso, né? Um adiamento dos pagamentos referentes ao FGTS. É um adiamento, né? Não quer dizer que as escolas não precisam depositar, né? Mas lá nós não temos só professores, temos equipe de limpeza, equipe de segurança. Então as escolas particulares, elas empregam muitas pessoas, mas numa hora dessas, quem é que vai socorrer? É o governo. Assim como nós temos grandes empresas que beiram a falência e quem é que vai fazer o resgate? É o governo. Então cuidado com as afirmações, muitas vezes, eu desejo uma economia totalmente neoliberal. É importante ter um Estado participativo. Nesse aspecto, o governo está de parabéns porque vai conseguir aí, de uma maneira ou outra, né, facilitar um pouquinho a vida dessas escolas particulares para que elas se mantenham ativas nesse momento tão difícil. Sim. A senadora, ela destacou uma pesquisa. E o que diz nessa pesquisa, Jorge? Referente a riscos de falência, né? Teve esse contexto aí do coronavírus, né? E o problema, Lucas, é bem grande, porque são 482 estabelecimentos de educação básica de 83 municípios que eles são sem fins lucrativos. Isso, não há fins não lucrativos. Tem. Então eles vão ser priorizados, né? E nada mais justo, né, Jorge? Nós temos grandes redes. Claro que uma grande rede gera uma grande despesa, né? Se presume isso. Só porque nós temos, Jorge, grandes desafios quando nós falamos, né, de educação a nível particular, educação privada. Porque a educação privada, ela sim tem ali alguns gargalos que depende, é claro, de um mercado de alunos. Ou seja, não que o aluno seja uma mercadoria, mas é que o aluno é peça fundamental dessas escolas. Enquanto nós temos esse cenário de dificuldade, eu não imagino que um pai, né, passando necessidades,
vá realmente trocar, né, o seu aluno de uma escola pública para uma escola privada em tempos de pandemia, né? O Jorginho Mello ele ainda diz assim, que as escolas pequenas, isso é legal anunciar, tá? Escolas pequenas poderão, que isso aqui não foi aprovado ainda, tem que lembrar disso, poderão receber parcelas mensais de 3 mil a 10 mil, se esse programa for criado, né? O projeto ele tá na Câmara de Deputados. Mas, Lucas, vamos fazer um gancho, porque tem mais ajuda aí. Das aulas presenciais, não, do Senado, é isso que eu ia dizer. Do valor que vai ser repassado para as escolas particulares, mas nós temos uma matéria falando certinho desse assunto. Isso. E antes de rodar, Jorge, só gostaria de informar para os nossos ouvintes, né? Que nós tivemos um problema com a transmissão na live, né, Jorge? Tivemos um problema ali no Facebook. Quem nos acompanha no Facebook, até já vieram conversar com a gente. Claro, quem está nos acompanhando pela rádio, tranquilo. Mas quem está nos acompanhando aí pelo Face, tivemos uma queda aí. Mas já retornamos, então acessa lá no Facebook, compartilhe e curte, que as informações estão sendo repassadas todas por lá também. Mas tem um socorro financeiro às escolas particulares, né, Lucas? Vamos falar um pouquinho desse assunto? Vamos ouvir, então, uma matéria bem legal sobre o Senado e escolas particulares. O Senado aprovou um projeto de lei que cria o Programa Nacional de Auxílio às Instituições de Ensino da Educação Básica, que consiste numa ajuda financeira a escolas particulares. A proposta prevê a suspensão do pagamento de impostos federais e de contratos de trabalho e permite a redução de salário de jornada. Além disso, o texto autoriza que os estabelecimentos de ensino particular afetados pela pandemia migrem para o Simples Nacional, que é um sistema de tributação mais simplificado que busca facilitar o recolhimento de contribuições de empresas. Segundo o autor da proposta, o senador Jorginho Mello, do PL de Santa Catarina, escolas pequenas vão poder receber parcelas mensais de 3 mil a 10 mil reais com a criação do programa. O projeto segue para apreciação na Câmara dos Deputados. Reportagem Paulo Oliveira. Então a gente está vendo aí, Lucas, uma visão mais otimista para escolas particulares aí da educação infantil. Pensa, uma parcela de 3 mil a 10 mil é muito? Não, porque a gente sabe que as instituições precisam muito mais que isso. Mas são parcelas mensais e talvez vai dar um respiro aí para essas escolas. Esperamos que essa proposta do Jorginho Mello vá para frente, né, e que seja realmente aprovado. Lucas, Edna Maria Bortolato Rosso. Isso, Edna. Um abraço. De Criciúma. Ouvinte. Nosso ouvinte de Criciúma, é isso? Isso mesmo. É de Criciúma. Bom, Jorge, nós temos aí uma matéria muito legal, né? E falando aí sobre essa matéria encabeçada pelo nosso Jorginho Mello, né? Então, nós temos aí escolas particulares. Parece pouco essas parcelas que vão de 3 a 10 mil reais, mas nós temos, como foi citado lá no início, escolas que não possuem fins lucrativos, apesar de serem, né, do caráter privado, não exatamente filantrópicas. Para o ouvinte entender, né, pessoal, é que são escolas particulares que, sim, 3 a 10 mil reais fazem muita diferença. E essa verba seria consistente para a manutenção dos profissionais, né, que ao invés de serem demitidos ou dispensados, né, tem agora a modalidade de contrato dispensado, né, que é um contrato suspenso, esses profissionais ficam vinculados e desenvolvendo suas atividades à distância. Bom, ela confirmou que realmente é de Criciúma. Seja bem-vinda ao nosso programa. Vamos continuar. Lucas, eu tenho um assunto, já vou entrar nele, que é sobre as aulas presenciais. A gente viu que o Estado já preparou aquela baboseira toda, né? Uma baboseira toda que eles estão falando e debatendo e no final não sai nada do papel, né? Porque é muito fácil. Eu li o plano de contingência, por isso que eu estou dizendo, porque eu li. E nós vimos a live. É importante dizer que nós nos preparamos para esses comentários. Eu assisti a live. Então, e assisti também a entrevista dele. Ele deu uma entrevista também, né? Isso. Fez a live lá, a live muito bem feita, né? Que eles têm uma estrutura boa para live.
Isso temos que admitir, Jorge. Temos que admitir, né? Por um processo de curiosidade, eu acabei pesquisando um pouquinho como funciona os comunicados de outros governadores. Aí eu caí assim no estado do Goiás, estado do Maranhão, Amazonas, eu olhei uns 5, 6 estados. Realmente, a estrutura de comunicação e o acesso aos governantes, né, quem governa junto com Carlos Moisés, sim, é realmente algo de se destacar e elogiável. Não estou elogiando o mandato dele, estou elogiando exatamente o acesso, né? Elogiar o mandato dele é hipocrisia, né? É diferente, né? É só se tu fosse comissionado dele. Não Porque é o tu já caso. reparou que quem elogia o trabalho dele são os comissionados dele? Jorge, é como nós temos aquela polêmica, né? Se faz mais concursos ou não. Eu acho que quando você contrata comissionados, aí mesmo que prevalece a rachadinha, né? E outros crimes. A famosa rachadinha. Porque o comissionado, né, Jorge, ele vai estar, como diz o ditado antigo, mamando nas tetas do governo. Ele não vai questionar jamais, mesmo que Carlos Moisés dissesse a todo momento que sabia dos respiradores ou não sabia. Não, ele disse que não sabia. Ele disse que não sabia, o comissionado vai dizer que, enfim, com certeza. Assistimos a live e o Estado fez aquele plano de contingência, só que assim, é um plano que a execução dele é muito, muito complicado. Pois o que teve que acontecer na educação essa semana agora? Uma semana de recuperação. Isso. E pasmem todos, que as notas utilizadas na recuperação irá substituir o que os alunos não fizeram os 6 meses. Os 6 não, minto. Março até agora dá o quê? Dá 6 meses? Praticamente 6 meses. Substitui a nota. Isso. Aí eles vão dizer, não, mas não vai ter reprovação. Não vai ter aprovação direta. Vai ser... Gente, isso aí é piada, tá rindo da cara da gente. Jorge, e se acontece isso na rede estadual, é claro que vai acontecer nas redes municipais também. E talvez, em alguns casos, seja até pior. Não estou defendendo o Estado, muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é que essa prática ruim, sim, ela acaba sendo replicada. Aí algumas pessoas podem questionar, Lucas, mas como assim ruim? Há pessoas sem o acesso. Realmente, Jorge, há pessoas sem o acesso. Só que há alunos, né, que podem ir nas suas escolas, pegar o material impresso, não estão indo. Isso também está gerando um desgaste nas escolas, que eu vou te contar, hein? Se aproximando do primeiro período de avaliação. Vamos falar aí de alguns estados brasileiros. As aulas presenciais começam a ser retomadas em alguns estados. E nós temos um estado aqui próximo, Rio Grande do Sul, que também entra nessa. Mas a gente tem a matéria completa para passar aí. Isso mesmo. 6 meses após o início da pandemia de Covid-19, as aulas presenciais começaram a ser retomadas em alguns estados brasileiros. O Amazonas foi o primeiro, com o ensino já liberado tanto em escolas particulares como nas públicas. Em outros estados, o retorno ainda é parcial. Nesta semana, foi a vez de São Paulo, mas as instituições poderão funcionar apenas para aulas de reforço, orientação de estudos e atividades esportivas e culturais. Em Pernambuco, a medida só vale para as universidades e com a capacidade reduzida de alunos, dando preferência aos que estão se formando. A exceção é a ilha de Fernando de Noronha. O governo do estado autorizou, nesta quinta-feira, a retomada das aulas presenciais, com início gradual a partir de 22 de setembro. Desde o final de abril, o arquipélago não registra transmissão comunitária da Covid-19. No Rio Grande do Sul, o retorno também já está liberado, com datas definidas para cada tipo de ensino, não sendo obrigatório o comparecimento presencial. A medida preocupa o Sindicato de Professores do Ensino Privado do Estado, como explica o presidente da entidade, Cássio Bessa. Mas a gente gostaria, e tem manifestado isso, que o retorno às aulas se faça dentro da maior segurança. E entendemos que ainda não é a época, porque ainda, além de estarmos no inverno, esse nível de contaminação ainda não baixou. Então a gente vê com preocupação esse calendário e a gente gostaria que se retardasse um pouco mais ainda para ter mais segurança nessa volta, tanto para os professores quanto para toda a comunidade escolar. No Maranhão, as escolas privadas já reabriram.
No Ceará e no Pará, o retorno está liberado. No Distrito Federal, a retomada está prevista a partir de 21 de setembro. No Rio de Janeiro, seria na próxima semana, mas a medida foi suspensa pela Justiça. O presidente da FENEP, Federação Nacional das Escolas Particulares, Ademar Batista Pereira, defende a volta das aulas com segurança, adotando os protocolos sanitários. Para ele, os prejuízos à educação vão ser superiores aos da saúde. Na opinião nossa da escola privada, a gente está perdendo muito com essa demora. Está se liberando todo mundo está funcionando, menos a escola. Isso traz prejuízos enormes para a educação das crianças brasileiras, para a formação desses jovens, dessas crianças e jovens, para a próxima geração. Já tem um monte de especialistas falando aí sobre isso, mas nós já falamos isso desde maio. O prejuízo pedagógico, o prejuízo educacional, o prejuízo de informação será muito maior do que o prejuízo na saúde. De acordo com o balanço da Agência Brasil, algumas unidades da federação prorrogaram a suspensão das aulas presenciais, como o Amapá e o Tocantins, com o retorno previsto para o final deste mês. Em Rondônia, ficou para até 3 de novembro. No Acre, o ensino segue de forma virtual. Também continuam suspensas, sem prazo para retorno, as aulas em Roraima, Mato Grosso, Bahia, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraná e Santa Catarina. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva. Então, Lucas, eu senti o teu semblante em algumas falas ditas aí. É uma mudança de semblante, por quê, Lucas? Nós tivemos um representante, eu não me recordo, não foi do Rio Grande do Sul, acho que foi. O que comentou foi o... Não, o que comentou foi do Maranhão. Do Maranhão, né? Eu ia falar Maranhão, mas estava com medo de errar. Eu fiquei tão chocado que realmente tive problemas agora. Não, é que em dado momento da reportagem, né, que a gente já conhecia, né, a reportagem, mas é de se impressionar quando ele fala que o prejuízo educacional vai ser maior, segundo especialistas, que nunca é apontado a fonte desses especialistas. O prejuízo educacional vai ser maior que o prejuízo da saúde. Ou seja, ele está insinuando que sim, que as aulas devem voltar. Se morrer alguns, morrem. Mas quem continuar vivo vai continuar estudando. Me pareceu dessa maneira. Enxergaste de outra maneira, Jorge? Não, eu enxerguei da mesma forma. Então... Fiquei impressionado com a fala também do secretário do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já está financeiramente quebrado desde o ano passado. Isso, até posso citar um exemplo, Jorge? Nos últimos anos... Fala. Não, eu andei verificando o portal Transparência do Rio Grande do Sul e ao contrário do portal Transparência Santa Catarina, é um portal bem truncado, difícil de ser analisado, só que nós verificamos que a barrinha vermelha de gastos está bem mais alto que a barrinha verde de arrecadação. A folha é maior? A folha, tudo que o governo gasta está acima de tudo que ele arrecada. Então, agora sim, o que o governo e o seu secretário falaram aí? É complicado. Aí o secretário do Rio Grande do Sul, ele falou, né, sobre... Eles retornaram na terça-feira agora. Isso. Foi na terça-feira, né? Pós-feriado? Isso mesmo. Só que o sindicato lá dos professores já estão tentando criar medidas aí, porque é preocupante, né? Retomar, principalmente o estado frio, né? Muito mais frio, clima diferente daqui, é preocupante. Mas vê a diferença dos estados, né? Aí nós falamos aí de Pernambuco, falamos aí Maranhão, Amazonas, Rio Grande do Sul, fomos lá pro Pará, Ceará, Tocantins, Amapá, Rondônia. Rondônia é 3 de novembro. Bastante. Rondônia é 3 de novembro. E os estados que estão suspensos, temos aí a nossa Santa Catarina. É isso não mesmo. Santa Catarina está suspenso. Eu acredito que ficou suspenso até agora. Não volta. Eu vou ser bem realista. Eu acho que deveria ser feito dessa forma. Porque se ficou suspenso até agora, eles querem voltar para fazer um reforço. Ok, esse é o planejamento deles. Volta, faz um reforço. Aí ano que vem eles querem continuar o reforço. Aí ele quer fazer contraturno. Só que aí não sabe como que vai fazer nem contratação de funcionário. Eles não sabem. Até eu vi uma matéria agora do sindicato. Foi tu que me mandou? Isso, foi eu que encaminhei. Sobre os ACTs. Isso.
Tu lembra certinho a matéria? Lembro, posso comentar que na realidade nós temos um grande desafio, Jorge, para o processo seletivo. Sim. Imagine, não é só o governo do estado, mas sim os governos municipais que todos os anos promovem processos seletivos. Sim. Para quem tem dúvida do que é um processo seletivo, nós temos algumas vagas, são vagas temporárias, e essas vagas que podem ser aí para 1, 2 anos, às vezes, né, um pouquinho mais, elas são de ampla concorrência. Isso significa o quê? Existe um certame, uma prova. As pessoas fazem uma espécie de concurso. E com isso as pessoas vão concorrer ali umas com as outras por vagas, né, ali para trabalhar como profissionais de educação, de saúde, enfim. Bom, no final das contas, o governo do estado, assim como os governos municipais, estão prevendo que será muito difícil promover provas. Ou seja, provas presenciais, Jorge. Como nós vamos fazer um concurso, um processo seletivo, se as pessoas não podem ficar próximas? Aí algumas pessoas até apontaram, nossa, mas existem várias escolas, vários locais para que isso seja realizado, mas isso tudo gera um custo muito elevado. E um processo seletivo, ele é feito para dar lucro, não para gerar prejuízos, por mais que seja o interesse do governo em efetuar essas contratações. Então, Jorge, é muito provável que vários processos seletivos, incluindo o de ACT para o governo do estado, sejam prorrogados. Isso quer dizer o quê? Os últimos resultados vão prevalecer para os próximos anos. Tem um projeto de lei complementar que eu acho que seria interessante a gente falar, que é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. É um projeto para ampliar o acesso à educação à distância na rede pública. Muito legal. Tá? Vamos falar um pouquinho desse projeto? É o projeto de lei complementar 230 agora de 2020. Eles querem comprar equipamentos de informática e de acesso à internet para os alunos carentes da rede pública de ensino. O objetivo é promover a universalização do acesso à educação à distância, agora é à distância, para esses estudantes durante a suspensão da aula. A proposta foi feita pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT, e tramita na Câmara de Deputados. Ele diz assim: no país há um abismo no que se refere ao acesso à internet e equipamentos de informática capaz de promover a educação à distância para alunos da rede pública. Grande parte desses alunos não tem acesso à internet veloz e muito menos a equipamentos. O texto não trata dos detalhes de como vai ser feito essa lei, mas eu achei interessante. Você, Lucas, que é da área da informática, o que você achou aí desse projeto de lei? Olha, a ideia é legal, não é nenhuma grande novidade, né, Jorge? Nada contra o deputado do PT ali de Minas Gerais. Até porque é do seu partido. Não é exatamente do meu partido, é quase. Mas o que eu digo é assim, não é nenhuma ideia inovadora, é uma ideia boa, porém custa muito caro. Quando nós falamos de equipamento de informática, Jorge, hoje em dia nós podemos considerar um celular, um computador, né, um computador de mesa comum, um notebook ou um netbook, um pouquinho mais antigo, enfim. O que eu digo é que isso tudo custa muito caro. Um tablet também, né, como nós tivemos as ideias de tablets educacionais. Veio uma época. Veio. Lixo e era lá. do FNDE, né? Nós até discutimos, era um programa Proinfo. O que me falta entender, Jorge, é por que existem as grandes rupturas. Por que quando nós temos um partido assumindo, ele desfaz ideias, né, de partidos anteriores. Então, olha, não consigo compreender, não consigo conceber o fato de interrompermos grandes propostas inovadoras, né, relacionadas ao ensino de informática, ao acesso, né? Tempos atrás eu ouvi falar que nós teremos aí uma educação, tempos atrás, que eu digo 20 anos atrás, então tava sendo irônico. Eu tinha 5 anos. Isso, 20 anos atrás, já era bem velho. E 20 anos atrás o pessoal falando, não, daqui a 10, 15 anos cada um dos alunos vai ter um computador diante de si, nós teremos aparatos tecnológicos modernos. E nos últimos 10, 15, 20 anos nós não tivemos isso, Jorge. Nós tivemos sim os alunos adquirindo esses equipamentos, só que não é de acesso a todos.
E quando se tem o equipamento, muitas vezes não tem uma internet de qualidade. Então, quando nós falamos de um projeto como esse, é uma comissão legal, é uma ideia legal, só que é muito desafiadora, e eu vejo que os legisladores, né, que os nossos deputados, os nossos senadores, eles não possuem muito interesse nisso, porque criança não vota. Então, eu acho... Tu acha que é político isso aí? Eu acho que é política a proposta, e é mais político ainda a ideia de aprovar um projeto como este. Hoje a legislação só permite que os recursos do fundo sejam utilizados para a expansão da telefonia fixa. A Câmara aprovou em 2019, em dezembro, é algo recente, Lucas. O projeto de lei, o PL 1481, nossa, iniciou em 2007. Esse projeto foi aprovado em 2019. Olha só. Que permite o uso de recursos desse fundo para ampliação da banda larga em escolas públicas. Devido às mudanças feitas pelos deputados no texto original, a proposta retornou ao Senado para nova votação. Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, mais de 22,6 bilhões já foram arrecadados por esse fundo. Mas, Lucas, banda larga nas escolas... Tu que é da informática. Olha, em 2007 esse termo combinaria muito. Seria um termo muito interessante. Mas hoje a ideia é fibra ótica, né, Jorge? Então, quando nós falamos de banda larga, para mim, olha, já mostra o quão defasado é este projeto. O quão defasado é esse projeto. Pensa, fazer uma banda... Na realidade, já existe, né? Banda larga nas escolas. A gente sabe que hoje em dia não é assim mais, né? É fibra, né, Jorge? Hoje, se você quer ter um sinal de qualidade, precisa de fibra. E, Jorge, trabalho em uma escola, né, que dentre as escolas públicas, eu considero que é uma escola privilegiada. Por ser central, tem ali um olhar, muitas vezes, até de certa maneira... Um olhar confortável, né, por parte dos governantes, que vem aquela estrutura grande, vem a necessidade de investir. E na escola que eu trabalho, lá no colegião, nós temos vários computadores, são computadores novos, máquinas muito boas. Aonde? No colegião, né, são computadores muito bons. Os que chegaram por último. Isso, os que chegaram. Os antigos, até a gente fez ali um processo de retomada. São computadores que dá para usar, tranquilo também. Se não são excelentes, mas são bons. Mas o que eu destaco é o seguinte, Jorge. Demorou de 2014 até 2019 para termos uma internet de 200 megas. Aí vocês vão dizer assim, nossa, mas 200 megas é muito. Depende. Para minha casa é muito. Mas para uma empresa, para uma unidade escolar é algo grande, é pouco ainda. Então, quando nós falamos de 200 megas, 100 megas, todos esses números, eles embaralham, mas para quem está ouvindo ter uma noção, o que eu quero dizer, gente, é que muitas pessoas, quando usam o 4G do seu celular, eles têm acesso a 10, 12, 15, 20 megas. Só para ele mesmo, então, sem dividir com ninguém. Tem um acesso bom. Nas escolas, a maior parte das nossas escolas não tem acesso a sequer, olha só, sequer, Jorge, 5 megas. Um dado governamental do MEC de 2018 mostrava que apenas 70% das escolas públicas tinham internet acima de 5 megas. Nossa. Jorge, eu estou falando de 2018, eu não estou falando de 2007. 2 anos atrás. Eu estou falando de fibra já. Estou falando de fibra, não estou falando de banda larga. Estou falando de algo recente, estou falando de tecnologia. Então, nós temos aí um cenário. A proposta, né, do deputado petista é legal, fantástica. Não é algo novo. É só o resgate de algo que já vinha sendo praticado. Mas é muito lento. E no Brasil, nós temos essa mania. A banda larga. Lentidão. Essa da banda larga... Banda larga é uma raça de cavalo também, né? Ou é manga larga? Sei lá. Tem uma raça aí com um nome diferente. Descobre essa raça e traz semana que vem pra gente, Lucas. Tem uma participação aqui, Jorge. Então, eu não queria ler. Que é da mãe. A participação da senhora e sua mãe. Leia aí, por favor, cara. Os colégios particular, mãe, tá?
Ah, não pode agora corrigir que é preconceito linguístico. Claro que é. Tu já ouviu falar dessa? Com certeza. E eu defendo isso porque linguagem é, antes de tudo, uma ferramenta de comunicação. Se a pessoa consegue se entender... A gente não tá falando em linguagem, né? A gente tá falando em componente linguístico. Ah, estamos falando de comunicação. Eu acho que tu se equivocou. Os colégios particulares... Então, corrige aqui, tá? Tá. Minha mãe eu posso. Os colégios particulares que estão fazendo pressão por dinheiro, não estão pensando na pandemia, em vidas. Só que assim, eles têm que pagar o manga larga. Manga larga. Eles estão pensando, até nós discutimos isso, e é interessante, porque os colégios particulares têm que pensar nas vidas, mas eles têm conta para pagar também. Né? E a Joana diz assim, boa tarde, Joana. A Joana, sempre com comentários legais. O problema legais. é a morosidade dos projetos, pois eles existem, mas não dão conta de acompanhar as mudanças que acontecem. Então, a gente acabou de falar de um projeto de lei de 2007, que foi aprovado em 2019, sobre internet banda larga. Só que quando foi aprovado o projeto, a internet que se usava já não era mais a banda larga. Isso mesmo. O que a Joana colocou é muito legal, porque a Joana também tem experiência na sala informatizada. Ah, legal. Ela trabalhou bastante tempo com a sala informatizada, mesma experiência que eu. Nós cursamos ali uma faculdade juntos, aprendemos muita coisa, né? Principalmente com a lida, né? A sala de informática, o trabalho todo que é executado, pedagógico. E é muito interessante o quão é decepcionante para os professores quando você tem uma sala de informática, tem os computadores nem são tão ruins ali, são nota 5, Jorge. Tá. Né? Tu tem 10, 8 funcionando ali meia boca. Mas a internet é horrível. Aí tu planeja, faz uma aula legal, consultava ali o professor de informática, ele te ajudava. Toda aquela preparação. Nossa, ele te ajudava e arquitetava as coisas. Chegava na hora, o acesso à internet dificultava muito. Aí fazia aquele malabarismo todo, né, para tentar deixar o aluno interessado. Importante lembrar, tá, Jorge? Das minhas experiências, sempre conversava muito com a Joana, com outros colegas também. A gente sempre tinha um retorno positivo dos profissionais, né, dos professores e dos alunos. Eles percebiam, né, que a culpa não era da escola, a culpa, é claro, é desses projetos que são morosos, eles não andam. Eles demoram. Ela usou a expressão, né, morosos. Ela usou essa expressão que é uma expressão muito legal. Morosidade é a palavra, fecha é uma bem, lentidão. Né? Lentidão. Fora que tem outra palavrinha que é legal, que o pessoal pouco usa, a ideia do prolixo. O que é o prolixo? É o arrastado. Parece que você tem que encabeçar 35 projetos de lei para dar um computador para uma escola. Tem isso na pedagogia, o aluno prolixo. E na política é o que mais tem, né? Deputado prolixo. Vou propor, né? Fazer uma PEC para dar computadores à escola. Faço 550 artigos para algo tão básico. Vamos aí dar uma notícia para os municípios. Eu não sei se Cocal, Uruçanga, Criciúma, os nossos municípios vão entrar nessa notícia boa. Eu espero que sim, né? O retorno às aulas, 454 milhões são repassados aos municípios para combater a Covid-19. Vamos ver aí a matéria que temos aí preparada, Lucas. Vamos lá. As escolas públicas por todo o país serão beneficiadas com recursos provenientes do Ministério da Saúde em um valor total de 454 milhões de reais para aquisição de materiais e insumos necessários para prevenir a transmissão da Covid-19 entre estudantes e profissionais da rede básica. A medida visa o retorno às aulas presenciais conforme a organização local de estados e municípios. Os recursos foram repassados em agosto aos fundos municipais de saúde e pretende beneficiar mais de 3 milhões de crianças de 0 aos 3 anos de idade, quase 5 milhões de estudantes de 4 e 5 anos, 25 milhões de jovens entre 6 e 14 anos, além de pouco mais de 8 milhões de adolescentes entre os 15 e 17 anos. Essa é a estimativa de alunos nas escolas, de acordo com o Anuário Brasileiro da Educação Básica, uma publicação que reúne as informações mais recentes, como as pesquisas do IBGE e do INEP,
do Ministério da Educação. A publicação ainda estima que nas escolas públicas estejam lotados mais de 1.700.000 professores. Isso demonstra como essa iniciativa pode ser relevante para a população em um momento de pandemia causada pela Covid-19, como destaca o secretário de Educação do município de Dois Riachos, em Alagoas, e presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Alagoas, Rubens Araújo. Para municípios pobres, como é muitos dos casos dos municípios pequenos aqui do sertão alagoano, é importantíssimo, porque o município ele não teria condições de fazer esses kits para evitar o Covid-19 com recurso próprio. É importante o Ministério da Saúde fazer esse investimento na educação em prol do retorno às aulas no futuro e a gente poder contribuir com as famílias dos nossos alunos para que esses alunos não venham a ter nenhum problema com Covid-19 no termo da transmissão. Apesar de ser uma iniciativa importante, o professor do Instituto de Medicina Social, Guilherme Werneck, que também é vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, explicou que é necessário mais ações para que a Covid-19 deixe de ser uma ameaça aos estudantes e professores. Eles são recursos importantes que vão ajudar as escolas a se organizarem nos municípios, mas obviamente que é uma coisa muito mais complexa, né? E que vai envolver principalmente o controle da infecção naquela comunidade. É importante salientar isso, que é uma boa iniciativa, mas é uma iniciativa que não resolve o problema, mas obviamente cria condições para que quando as escolas e os municípios estiverem em condições de retornar, você vai ter condições materiais para dar conta, digamos, dessa questão aí. Além dos recursos destinados aos municípios, o Ministério da Saúde elaborou um documento com orientações para gestores locais, profissionais de saúde e educação a respeito de medidas sanitárias que possam garantir maior segurança durante a retomada das aulas presenciais de toda a rede básica de ensino do Brasil. Reportagem Janari Damascena. Então, Lucas, nós vimos aí algumas orientações e eu achei interessante algo que foi dito. Na realidade, as escolas municipais elas não têm condições de serem independentes nesse momento. Porque até para uma simples cesta básica, o município está precisando da ajuda do governo, né? É uma estimativa aí, Lucas. Visse ali a estimativa do benefício? Sim. Né? Eles estão calculando através de número de aluno também, né? E número de alunos e a faixa etária, né? Eles estão olhando primeiro a faixa etária. É uma iniciativa, eu achei interessante, mas o Ministério da Saúde ele vai ter que... esse é o problema, o Ministério da Saúde mais uma vez vai entrar junto com o Ministério da Educação para eles analisarem como que vai vir esse recurso, como que vai ser destinado, o que vai ser ajudado e tal. De novo, eles chamam de parceria, né? Essa parceria entre os dois ministérios, né? Só que pelo menos, algo que eu tenho observado é que as prefeituras não estão dando conta. Não estão. Exceto pelas prefeituras que possuem um contingente populacional um pouquinho maior, né, Jorge? Consegue arrecadar mais impostos. Eu vou citar um exemplo de Criciúma, né? Mas se o município não for industrializado, não tiver uma boa arrecadação e não tiver um contingente populacional razoável, realmente vai sentir o drama, né? Porque não é fácil. Custa muito caro sustentar a educação sozinho, sem a ajuda da União. O governo propõe um aumento de cerca de 1,7 bilhões no orçamento do Ministério da Educação para 2021 e tem aquele Pró-Infância, né? Aquele programa que já financiou 574 obras em creche escolas de municípios no país. Visse a escola, creche, uma escola do município de Criciúma, estava numa decadência. Quem foi lá pessoalmente foi o vereador Paulo Ferrarese, que ele foi no local. Qual é o bairro, Jorge? Tens ideia? Tô tentando lembrar aqui. Eu sei que o telhado da escola estava parada a obra e os móveis dentro vão ter que trocar tudo. Ou seja, todos os móveis vão ter que ser trocados. A escola não estava em funcionamento
tinha mobiliário dentro, obra provavelmente parada novo, ainda. e uma obra parada. Uma obra parada. Mas Aí chovia dentro. Esse é o ponto. E por que os móveis estavam lá dentro? Aí a gente Difícil chega de nesse explicar, outro hein? ponto de gestão, né? É. Os móveis todos lá dentro. Todos lá dentro, Lucas. Todos. Não é culpa de quem entrega e muito menos de quem vende, né? É Eles estavam culpa de quem faz reclamando a na gestão. Câmara Municipal do valor que vem para alimentação das crianças. Chegasse a ver como é a cesta básica dos Estados Unidos que eles estão dando para as famílias. Não, e eu gostaria de saber, Jorge, qual é a reclamação da Câmara dos Vereadores? É uma reclamação pelos valores baixos? Os valores que altos? são repassados são baixos, porque por aluno... o pai dormindo acordou agora, vai compartilhar. O pai é uma figura, né? Os valores repassados por aluno para a cesta básica que vem do governo federal, ele é assim, né? Vem lá o dinheiro do governo federal e aí ele soma com o do município. Isso. Né? Só que esse valor que estava vindo do governo federal, eles estavam achando muito pouco por aluno, porque não estava dando para comprar a cesta básica. Eles estavam comprando cesta básica, eles estavam comprando produtos inferiores, porque o dinheiro não dava. Essa é a fala, tá? Certo. E aí os alunos que não queriam a cesta básica, eles pediu para assinar, para dar porque tinha mais necessidade. Aí dava 2, né? Mas, eu não sei, eu acho que o município tem que se mexer mais, porque tem dinheiro em caixa. Tem. E comida de qualidade, né? Eu tava vendo a cesta básica... né, Jorge? Alguns municípios têm, né? Tem municípios realmente que tem a situação Criciúma crítica. tem. Criciúma tem. Eu tava vendo a cesta básica que eles estavam dando nos Estados Unidos, Lucas. Se tu vê, a cesta básica, a qualidade... Jorge, e um detalhe sobre a cesta básica, né? Outro mundo. Não são só alimentos, né? Até complementos e suplementos alimentares. Sim. Eu tava verificando que... Coca-Cola. Whey protein. Proteína. Whey protein, ou seja... É claro que não é fácil você entregar uma cesta básica com um alimento perecível como frango e carne. Você não pode fazer isso. Né? A menos que seja uma doação ali instantânea. Mas nos Estados Unidos estava dando até verdura fresca. Aí no final das contas eles dão whey protein pra cereais. pessoa. Cereais, olha só. Sucrilhos Kellogg's. Whey protein, um suplemento ali para as pessoas não... Mas assim, Lucas, de acordo com o que a gente leu aqui, com esse retorno, esse valor, é um valor alto, mas a gente tem que ver que esses 454 milhões vão ser divididos em vários municípios. Mais de 5.500, então é coisa pra caramba, hein? Fala da sexta-feira, da sexta dos Estados Unidos, fala, pois eu comentei aqui dos Estados Unidos. Legal, né? Que diferença, né? Também constam informações sobre... Eles fizeram orientações para os municípios, então provavelmente vai chegar. Mas acredito que também essa questão de compra de alimentação vai muito da gestão da escola também. Jorge, eu acho que nesse caso da alimentação, a escola talvez ela seja a menos responsabilizada. Comunidade escolar. Até que ponto eu mobilizo a minha comunidade escolar e elas estão em parceria comigo? Assim, claro, aí eu concordo, porque a comunidade escolar ela pode cobrar dos vereadores para que os legisladores, né, que são esses vereadores, realmente acionem a prefeitura, porque é algo do executivo. O executivo, né, vai executar a distribuição, as compras, só que os vereadores vão montar as comissões, né, as relatorias, para realmente decidir e apontar os pontos fracos e fortes. As cestas que o governo do estado está entregando também me parecem muito com as cestas do município de Criciúma, me parecem um pouquinho melhores, assim, um pouquinho mais fartas. Mas, no final das contas, as alegações, tanto dos municípios quanto do estado, né, de Santa Catarina, é que aquilo seria o referente ao lanche da escola. Só que a gente sabe... Isso é importante, hein, Jorge? Só que a gente sabe que, além do lanche da escola, nós temos muitos pais que perderam seus empregos e rendimentos durante a pandemia. E algumas pessoas realmente, né, sentiram um baque do corte do auxílio emergencial. Outras pessoas a gente sabe, a gente discutiu em outros programas, né, que estão pegando mesmo sem precisar, e isso já é um traço sanguíneo de corrupção. Mas aí é outro debate. Mas repasse dos municípios, uma temática muito importante, Jorge. A gente tem que falar também, claro, a gente traz sempre os dois lados, Lucas. Claro.
E a gente tem que falar de um decreto, não é decreto, é uma comissão criada, que eu acho importante a gente trazer isso. Porque um tempo atrás, a vereadora Camila Nascimento esteve aqui conosco, ela fez aquele requerimento referente à violência sexual. Porque os alunos em casa, né, eles não têm para quem falar, e o abusador, muitas, e na grande maioria das vezes, um vizinho, um familiar, está rondando, né, Jorge? Está do lado de casa muito ou próximo, dentro, né? E na realidade está precisando urgentemente de algo, né? Como que não sei se uma fiscalização maior da assistência social, enfim. Mas vamos ver primeiro essa matéria. O governo cria essa comissão de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. É o do Bolsonaro. Então vamos ver um decreto do Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro decretou nesta quinta-feira a criação da Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Publicado no Diário Oficial da União, o decreto também foi assinado pela titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. A comissão vai se reunir mensalmente em caráter extraordinário, sempre após convocação da pasta da ministra Damares, e vai funcionar como órgão de consulta, estudos e articulação, formulando propostas de ações. Entre as prioridades da comissão está a criação de políticas públicas no âmbito do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e a sistematização e divulgação de materiais teórico-metodológicos sobre o tema. Além do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a comissão é composta por representantes dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Educação, Cidadania, Saúde e Turismo, e também do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA. Reportagem Felipe Moura. Então, Lucas, o que tu achou aí desse decreto do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro? É mais um decreto interessante, na minha concepção, né? Eu acho que todo passo dado, né, no envolto da violência contra a criança, contra a mulher, contra minorias, né? Ela deve ser sempre valorizada, e são atitudes assim que empolgam, né, legisladores também por uma luta, né, contra esse mal que assola a humanidade, e me parece, Jorge, que tem crescido realmente nesse momento de pandemia, né? Tem crescido. É uma estimativa que cresceu na pandemia, né? Nós já tínhamos aí uma luta constante de tentar buscar uma diminuição do... Porque o problema, o que aumentou, Lucas, é o que eu retorno a dizer, são as denúncias. Isso. Né? E a gente sempre lembra que quando tem uma denúncia, quando chega, né, na instituição aquela denúncia, a grande maioria das vezes, porque denúncia de abuso sexual às vezes é um vizinho, é um familiar, né, no anonimato. Quando recebe uma denúncia, é quase certeza que já acontece o abuso a tempo. Com certeza. Que já acontece o abuso. Então tem que ser visto de uma forma mais intensa. E ali o senhor presidente, quem assinou o decreto juntamente com ele foi a Damares, né? Ela é titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E ela assinou junto. E ela vai trazer informações, vai trazer 26 mil denúncias? Isso, 26 mil denúncias. 26 mil denúncias desde março. Isso é o Brasil todo? Isso, na verdade nós tivemos um incremento de 26% das denúncias. Isso totaliza, por incrível que pareça, no percentual 26 mil denúncias, né? Isso para o estado de São Paulo, só para um efeito de comparação. Nossa. É muita denúncia. Então, além do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é assinado pela caneta da Damares, a gente passa pela caneta da Damares. A comissão é também composta por temos lá o ministro da Justiça e Segurança Pública, o ministro da Educação, né? Isso temos mesmo, lá o ministro Milton, da Cidadania, da Saúde, do Turismo e o CONANDA, que é o Conselho Tutelar. Então nós temos aí o casos de violência e abuso sexual contra crianças aumentaram 26%, e a gente vai ver
essa notícia agora. Acompanhe. Adolescentes aumentaram 26% durante o isolamento social. E a maioria das vítimas é de meninas com até 11 anos de idade. Desde o início da pandemia, o Ricardo viu crescer a violência contra crianças e adolescentes. Nós tivemos uma base aí de 3 denúncias por dia, né? Hoje nós temos aí em torno de 10, 11 denúncias por dia. Então aumentou muito, né? O isolamento social é apontado como um dos motivos para o aumento dos casos. É que antes da pandemia, os professores eram os primeiros a suspeitar dos abusos e agressões. Agora sem escola, acaba ficando em casa. Tem pai que já voltou a trabalhar, tem pai que não voltou, né? Às vezes deixa com um vizinho, deixa com um tio, deixa com um parente. E é onde acaba acontecendo as coisas. Muitas das vezes as crianças, né, acabam nem falando, né? Em São Paulo, Rafael, de 8 anos, conseguiu pedir ajuda a um tio, que procurou a polícia. O menino morava com uma outra tia e o marido dela. Segundo Rafael, as agressões eram constantes. Em Paraguaçu, Minas Gerais, uma bebê de 7 meses foi agredida pela própria mãe. Mais de 26 mil denúncias de agressões contra crianças e adolescentes foram registradas pelo Disque 100 desde o início de março em todo o país. São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Pará são os estados com mais casos de violência. Mais da metade das vítimas são do sexo feminino e têm entre 5 e 11 anos. As ligações são anônimas e depois averiguadas pela polícia. Casos de crimes sexuais e abusos infantis, como maus tratos, por exemplo, podem ter tido um agravamento, sim, durante esse período. Isso é refletido, inclusive, nesses números que foram levantados. Em caso de suspeita, a orientação é sempre procurar as autoridades. É muito importante que sempre exista algum adulto responsável supervisionando essa criança. Não entendi agora essa delegada ter alguém responsável supervisionando a criança, e às vezes o abuso é do próprio pai e da mãe que está supervisionando a criança, mas tudo bem. Então nós vimos aí um aumento de 26%, 26 mil casos, isso de março para cá ou julho? Isso, na verdade março, né? Março para cá, que é o início ali que contamos o início da pandemia. Mas, se você sabe de algum caso, né, que aconteceu... Ou até mesmo suspeita de algo, isso mesmo. Já liga. É o Disque 100, né, Lucas? Isso, o Disque 100 é um número a nível nacional, né? Ele, na verdade, não é só para as questões que envolvem o abuso, mas é o Disque dos direitos humanos. E muitas vezes há pessoas, né, Jorge? Claro que nós estamos falando de algumas pessoas pouco informadas que acham que, não, essa história de direitos humanos é para libertar bandidos. Não é bem assim, tá, gente? Quando nós falamos de direitos humanos, estamos falando, por exemplo, do direito da criança de ter a sua liberdade, né, de não ser abusada, afrontada. E lembrando que o abuso não é só sexual. Pode ser exploração de outras maneiras também. Trabalho infantil, né? E isso, trabalho infantil, claro. Mas enfim, o nosso foco é a violência sexual. Isso. Porque o que acontece? A criança, quando ela é abusada em casa, ela chega na escola, ainda o professor ele consegue, às vezes, identificar. Mas agora, nessa época da pandemia, as denúncias aumentaram por conta de que os alunos não estão indo para a escola, não tem para quem falar, e aí aí é problemático mesmo. Eu acredito, Lucas, se você sair do seu canal do YouTube e procurar uma matéria melhor, a gente pode começar a falar do assunto que a gente precisa. E qual o assunto Jorge? Que é sobre abrir os bares das regiões aqui. Mas por que eu tô falando de abrir bar? Tem uma pesquisa, uma matéria que quem comenta é a Priscila Cruz. Vou apresentar para vocês quem é a Priscila Cruz. A Priscila Cruz, ela é do Todos pela Educação e ela é mestre em Administração Pública por Harvard. Então, ela é uma pessoa que ela é muito ativista na área educacional. E ela trouxe essa matéria, assim, jogou, que é Brasil pagará por abrir bar antes da escola. O título é chocante, hein? Ela traz aí uma reflexão bem bacana sobre o assunto. O que ela diz? Eu vou ler aqui na íntegra.
e depois a gente discute do assunto. Antes, Jorge, só um pouquinho, gostaria de mandar um abraço aqui para Kátia, né? Boa tarde pro povo, olha aí, ó. Boa tarde, Kátia. Ela é muito triste, essas crianças ficam com a alma quebrada. Isso mesmo, Kátia. Todo o tratamento, né, todo o desenvolvimento dessa criança é comprometido, né, Jorge? Boa tarde, Kátia. Kátia, nossa amiga, parceira aqui do programa. A gente fica muito triste, realmente. Nós que trabalhamos na educação, nós sentimos... a gente sente a dor da criança quando ela chega na escola falando algo disso, né? Que não é um assunto que a gente quer ouvir. Olha que importante se são os professores, até nesse sentido os professores acabam sendo pais, os pais dos alunos muitas vezes, porque a estrutura familiar nem sempre da criança é a ideal, né? Então a gente já começa de berço. Mas o que a Priscila Cruz nos traz? Seguinte, o Brasil vai pagar um preço muito alto por escolher abrir bar antes de escola, diz a presidente executiva de Todos pela Educação, que é a Priscila Cruz. Ela diz que dá para afirmar com certeza a desigualdade e evasão vão aumentar, a aprendizagem vai cair e a consequência no médio e longo prazo para o país é brutal. Lembrando que ela traz uma bagagem de educação fora do país. Ela tem uma bagagem educacional de Harvard, então ela tá tendo uma visão média a longo prazo que os governantes, e de forma geral, presidente, governador, prefeitura, os prefeitos não estão tendo, eles estão tendo visão curto prazo, pro agora. Só que essas decisões que eles estão tomando hoje, vai ter uma repercussão daqui 2 anos, 3, 5, 10, 15, quando essas crianças se tornarem adultos. Ela ainda diz assim, queria que eles estivessem perdendo o sono porque as escolas estão fechadas. E realmente, os governantes não estão muito preocupados porque as escolas estão fechadas. Estão preocupados porque os bares, os restaurantes estão fechados. Aí a famosa economia, ela não está circulando. A decisão de deixar a abertura para o ano que vem, ela diz que é ruim, de acordo com a visão dela, né? Ela diz que é ruim. Ela diz que são muitas opiniões, só que estão sendo empurrados todos esses problemas com a barriga. Então, qual que é a solução? Ela diz que o gestor público que visa um bem coletivo olha para todos os argumentos. E realmente isso, Lucas. A gente não pode chegar e destacar, então, fecha ou abre de uma vez, né? Mas essa comunicação que falta. E novas medidas restritivas foram tomadas ali da Grande Florianópolis, Lucas? Isso, nós temos na última semana, desde o início da última semana, alguns municípios, dentre os quais se destacam alguns municípios da Grande Florianópolis, já colocando, né, em prática algumas novas medidas restritivas. E algumas delas estão ligadas à ideia dos bares, restaurantes e também os pubs aí que o pessoal costuma se reunir para, né, se divertir. Então vamos ouvir aí com atenção. E as 3 prefeituras aqui da Grande Florianópolis atualizaram os decretos com as medidas de combate ao coronavírus. Vamos conferir quais as principais mudanças que temos agora? O município de Palhoça autorizou a retomada da prática de esportes recreativos, mas continua proibida a permanência de pessoas em ambientes ao ar livre, como parques e praças durante finais de semana e feriado. Já na capital, é permitida a utilização de arenas de esporte públicas para a prática de até 4 pessoas por quadra. Nas 2 cidades também foi liberado o ensino presencial de cursos livres em estabelecimentos privados, podendo funcionar com capacidade de 30%. Sobre o funcionamento de restaurantes, food parks, bares, lanchonetes e cafeterias, em Florianópolis a lotação máxima é de 30%. O estabelecimento pode atender o público no espaço interno todos os dias da semana. A entrada do último cliente deve ocorrer até 11 horas da noite e o encerramento das atividades até meia-noite. São José segue as mesmas regras, mas está proibido qualquer outro atrativo dentro do estabelecimento, como espaço kids e jogos de sinuca, por exemplo. Em Palhoça, as atividades também devem encerrar à meia-noite e atrações com voz e violão estão permitidas. Os shopping centers da capital seguem funcionando do meio-dia às 8 horas da noite, mas a taxa de ocupação deve ser reduzida a 40%. Galerias e centros comerciais podem abrir de segunda a sábado, mas a prova de roupas segue proibida. Em São José, as normas são as mesmas e passam a valer a partir de terça-feira.
Por lá, as praças de alimentação podem ficar abertas até às 10 horas da noite. Em Palhoça, os shoppings podem funcionar com 50% da capacidade. Então, Lucas, Criciúma, a gente aí viu Palhoça, Florianópolis, mas Criciúma, eu acho que foi ontem que foi publicado também uma mudança aí, né? Isso, nós tivemos uma mudança que se aproxima muito da mudança de Florianópolis, né? Da região da Grande Florianópolis. Sim. E percebemos ali que nós tivemos um aumento do atendimento aqui na região de Criciúma, né? Nós tivemos 1 hora acrescida. E sobre a questão que envolve os bares, também temos que destacar as questões que envolvem as praias, né, Jorge? Porque as praias aqui da nossa região, elas permanecem sendo frequentadas e permanecem com aglomeração. Então, no final das contas, analisando criticamente, ainda Florianópolis está um passo à frente. Me parece que está ainda mais rigorosa. E as questões que envolvem uma volta às aulas ali, inicialmente é só uma volta de cursos profissionalizantes, né? Então, teoricamente, ainda não temos nada referente a aulas, realmente. Sim, algo que eu vi aqui, uma pesquisa, cerca de 30%, né? Isso é uma desigualdade brasileira que nós estamos, que foi pesquisado. 30% não tiveram acesso a nenhum estudo remoto de alunos, né? E 70% estão em situações muito variadas, né? Aqueles que tem aqui, vai e volta, né, Lucas? Assiste um pouco, daqui a pouco tá sem internet. Isso. Aquela história toda. A criança tem... tá complicado mesmo para os alunos. A consequência a médio e longo prazo para o país vai ser brutal, né? Porque nós vemos aí uma desistência. O problema maior, pelo que eu observo, que o Estado, principalmente Santa Catarina, está debatendo e que eles estão preocupados é com a evasão. Isso, a evasão. A evasão é um grande desafio, né, Jorge? Porque naturalmente nós já temos evasão. A evasão é algo, olha, muito, mas muito ligado, né, à escola pública. E principalmente ligado ao ensino médio, porque naquele momento em que nós temos o estudante começando a florescer aquele desejo de trabalhar, ele quer trabalhar, ele quer tirar o seu sustento. Então, no final das contas, é um momento muito difícil. Né? A gente tem a matéria da Priscila Cruz. Priscila Cruz, nós comentamos agora dela, o que ela nos trouxe de informação. E na TV Cultura, ela podemos ouvir agora o que ela tem a dizer sobre o que nós estamos falando aí, das escolas voltarem ou não. Infelizmente, não tem uma solução perfeita para esse momento, Tatiana, não tem. Assim, aquilo que a gente imagina, né, que é as redes todas preparadas, com os alunos tendo aulas à distância, com o professor interagindo, né, que seria essa situação perto da ideal, isso não existe. Né? Não existe, não vai existir, não existe lugar nenhum do mundo. A gente tem que ter um pouco nesse momento, e eu falo isso com muita dor, né, porque acho que a gente que milita e briga tanto pela educação, dá essa dor mesmo, que a gente está vivendo um momento em que a educação ela não está sendo ofertada na sua qualidade necessária. Não é isso que está acontecendo agora. As redes todas estão tentando se organizar, umas mais, outras menos, para fazer o ensino remoto, que é isso que eu queria te esclarecer e para todo mundo que está assistindo a gente aqui. A educação à distância, ela é estruturada, ela pode ser de péssima qualidade, de boa qualidade, mas ela é mais estruturada. O que a gente está vivendo é um ensino remoto para esse período da pandemia. Então, ele usa uma série de outras estratégias, que pode ser o WhatsApp, pode ser a comunicação com o aluno, pode ser mandar uma lista de tarefas, pode ser usar a televisão, o rádio. É um paliativo. Ele é para a pandemia. Tá? Porque o EAD, a educação à distância, pressupõe, ou deveria pressupor, uma estratégia pedagógica, com acesso a todo mundo, né? O acesso para todo mundo podendo acessar, tem lá as avaliações já previstas. Não é a situação atual. A situação atual é que tem aí uma certa... vamos tentar fazer aquilo que dá para fazer agora. É isso que está acontecendo, tá, Tatiana? Assim, infelizmente é isso que está acontecendo. Por isso que eu enfatizo muito que o que vai
reduzir a desigualdade, que pode recuperar esses alunos, que a gente pode realmente diminuir o impacto dessa pandemia na educação, é a volta às aulas. O que a gente vai fazer quando essas crianças, esses jovens todos voltarem para as aulas? A gente tem que levar muito a sério isso. Eu cobro menos dos gestores o que eles estão fazendo agora, mas eu vou cobrar demais, lá o Todos para a Educação, a gente vai cobrar demais as ações no Volta às Aulas. Nós, como defesa dos alunos, porque o que é o Todos para a Educação? Nós somos a defesa do aluno da escola pública. Quem defende esse aluno da escola pública no Brasil? Então a gente faz essa defesa. Eles não estão ali conseguindo se defender, então a gente tem que defender o direito deles a ter uma educação de qualidade, que vai além da aprendizagem, mas a aprendizagem é muito importante. Então, Quem defende os alunos da escola pública? Que legal, né, Jorge? Uma fala preciosa da Priscila Cruz. Nós admiramos tanto o trabalho dela, né? Várias vezes ela é citada aqui. E aqui nós resgatamos um trechinho, claro que é um trecho liberado, lembrando que todo áudio que nós estamos utilizando sempre são áudios públicos, né? Então, foi uma participação dela no programa Roda Viva 4 meses atrás. E há 4 meses atrás ela já tinha constatações muito legais e muito interessantes como funciona o ensino durante a pandemia e diferenciou ali a ideia do ensino remoto e também a ideia da educação à distância, né? Mas não é só ela que diz sobre isso. Vamos ouvir aí opiniões diferentes. Um pedagogo, eu gosto de falar porque ele né? Além de ser além de ser filósofo, ele é pedagogo, que é o nosso amigo Cortella. Isso, e antes até de colocar, né, Jorge, lembrando que aqui ele está numa entrevista um pouquinho mais bem-humorada, né, então ele vai falar um pouquinho sobre a educação à distância e se isso realmente dá certo. Vamos ver aí. No Paraná tá quente. Mas isso é em Curitiba, tio. É Curitiba. Aliás, o Karnal se refere a mim, que sou paranaense, e ele é gaúcho. Ele diz assim, vocês do norte. Vou perguntar pro Fábio, mas também se quiser completar. A educação está mudando muito, né? A gente tem... o mundo mudou e se for ver lá das primeiras faculdades, acho que é século VII, acho que é a primeira da Itália, Bolonha. Se ensinava da mesma forma que se ensina hoje. Por outro lado, vem o ensino à distância. Você tem um curso à distância, o mundo está mudando. Foi lançado aqui. Ele está mudando tanto que agora o nosso ministro está mudando a gramática também. Não sei se vocês perceberam. Podem falar do nosso ministro. Está mudando a gramática. Impressionante, né? Mas assim, o ensino à distância, vocês acreditam como futuro, o EAD? O que vocês estão vendo, assim, como educadores? O homeschooling também. Acho que o Paulo não é professor no cotidiano, é educador. Mas ele pode depois completar essa percepção. Eu queria lembrar algo. Mudou o modo, mas não mudou a essência da educação. Sim. Haja vista que um programa como esse, ele tem um conteúdo pedagógico. Muito. O que ele mudou? Ele muda o modo de chegar às pessoas. Nós estamos fazendo aqui uma coisa que se faz há séculos. Sim. O número de pessoas em volta de mesas conversando. Eu faço algo, por exemplo, numa palestra minha, eu faço o que a gente chama de palestra artesanal. Eu não uso PowerPoint, não uso DataShow, não uso nada. Eu faço durante 1 hora, 1 hora e pouco, uma aula expositiva, que é uma coisa que é antiga, mas não é velha. Um programa de rádio, o rádio é do século XIX. Né? O que mudou? Mudou o modo de chegar às pessoas. As pessoas que nos ouvem e assistem agora estão com várias plataformas diferentes fazendo isso. Né? E nesse sentido, também a essência, né? Você é docente, sabe? Em sala de aula, eu não preciso dar uma aula cheia de tecnologia. Mas eu sei que para eu preparar a aula, para a aula repercutir, o ensino à distância é uma das possibilidades. Vou contar uma coisa que você sabe. A primeira forma de ensino à distância foi o livro. Afinal, a pessoa saía da atividade e levava o estudo num outro lugar. Ele continua. Esse é o meu 44º livro. Ora, os 44 livros que eu produzi até hoje, eles são formas de ensino à distância. A diferença é que hoje eu tenho e-book, eu coloco os conceitos dentro do rádio, da TV. Então, há uma mudança naquilo que é a educação à distância, mas ela não é completa por si mesma, né? A escola, por exemplo, ela é um espaço de interação insubstituível. Você não vai para a escola hoje à noite, para a universidade, você já começou, para a faculdade, ou para o ensino médio, seja o que for, só para ter aula. Você vai lá para contar teus problemas, para você encontrar apoio, para você conviver.
Então, Lucas, como que é? É antigo, mas não é velho? Isso, e a ideia do Cortella, né, trazendo à tona um debate de que sim, levar tarefa para casa, levar o livro para casa é uma espécie de educação à distância também, né? Ou seja, temos um recadinho ali, né, Jorge? A Kátia Paz, bom, vamos ver o que ela nos diz. A proximidade das eleições está fazendo diminuir o Covid, dizendo, altamente irônica, a eleição cura. Kátia, concordamos perfeitamente. Perfeita colocação. Gênero, número e grau, né, Lucas? Isso. Na realidade, a eleição já vai ter o pessoal beijando as criancinhas, mesmo sabendo que tem que usar máscara. Vai dar um jeito de beijar as criancinhas. Se souber que é um anão. No final das contas, né, nós temos aí grandes desafios, principalmente nesse período eleitoral. As eleições vão acabar acontecendo, né, Jorge? Tem até pessoas comentando por que as eleições vão acontecer, se geram aglomeração, e ao mesmo tempo nós temos ali uma não volta, né, uma prévia de um não retorno às aulas. Bom, são situações totalmente diferentes. Nós tivemos aí 2 depoimentos, né, 2 participações bem legais. Quando a Priscila comenta que o ensino remoto pode ser algo para o futuro, mas que não é estabelecido em nenhum ponto do planeta, vale a reflexão de todas as necessidades, né, as necessidades mais básicas que nós temos, envolvendo tecnologia, participação e apoio dos pais e infraestrutura educacional também. Por fim, né, Jorge, que vídeo legal esse do nosso querido Mário Sérgio Cortella, né? Foi. Antes da gente encerrar o programa, Lucas, eu gostaria de falar novamente da live que vai ter hoje, às 17h30, no canal do YouTube do Gabriel Lincantor. Já tá lá. Se você acessar a página Gabriel Lincantor, você já vai ver que lá tá programadinho. Aqui, ó. Já tá programado que vai ser ao vivaço. Tem até uma pessoa esperando. Já tem gente esperando. Então vai lá, clica, defina o lembrete para que você possa assistir essa live. É música de qualidade, teremos músicas, cantores locais, e a participação de você é importante. Também temos que falar de um assunto importantíssimo, de novo, que é o coronavírus. Então você tem que se cuidar. Por isso nós estamos passando uma mensagem importante que está no desktop, isso, exatamente, na nossa pasta, uma mensagem importante sobre o coronavírus. O que é importante saber sobre o coronavírus? O coronavírus ainda é uma ameaça para todos. Por isso, precisamos ficar em alerta. Cuide de sua higiene, lavando as mãos ou usando álcool em gel. Use máscara em ambientes públicos ou privados. Mantenha a distância de 1,5 metro de outras pessoas. Caso tenha sintomas como tosse, febre, dor de garganta ou dificuldade para respirar, procure imediatamente o centro de triagem ou unidade de saúde. Cocal do Sul contra o coronavírus. Secretaria Municipal de Saúde. E a gente não pode esquecer também que nós temos aí um grande apoio aqui do rádio, que é o Ponto das Frutas. Então você não conhece ainda, então conheça aí o Ponto das Frutas. Alô, Cocal do Sul! Agora bem pertinho de você, Ponto das Frutas. Frutas e verduras fresquinhas direto da roça. Produtos coloniais, ovos, queijos, salame e vinhos. Venha nos visitar e aproveite para levar saúde para a sua mesa. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia. E domingo até meio-dia. Ponto das Frutas, Rua Alfredo Del Priore, 83 Centro, ao lado da Igreja Matriz, em Cocal do Sul. Então, gente, aí o Ponto das Frutas. Elias de Mota, parabéns pelo programa, para vocês. O programa tá muito bom, obrigado, legal o retorno. Fechamos o programa hoje, Educação em Ação. Lembrando mais uma vez, teremos um programa parcial lá no YouTube, a 13ª edição. Está lá no canal do Lucas Sequinel. Temos o Instagram do Educação Ação 20. Segue lá, Joana. Abraço, Joana. Semana que vem nos encontramos aqui às 14 horas. Nosso ponto de encontro aqui
na rádio 87.9 Cocal do Sul, a rádio da comunidade. Então, nos encontramos sábado que vem às 14 horas. Vamos embora, Lucas? Vamos, e espero que todos tenham aproveitado essa Educação em Ação hoje. Nós tivemos um pequeno probleminha aí na live, né? Mas no final das contas tudo correu bem em um novo formato, né, Jorge? Com mais interatividade. Uma boa semana para vocês, se cuidem. Bom final de semana, abraço.